Então, pessoal, essa aula aqui agora é para a gente falar um pouco, continuar falando de forças. É, Aí com essa aula a gente meio que encerra a parte teórica dessa parte da dinâmica. Vou falar um pouquinho das forças que tem nas trajetórias curvilíneas. Depois, depois disso aqui, eu vou colocar lá no Geek alguns exercícios para vocês, porque é o que eu falei, essa parte aqui de dinâmica, a parte teórica em si, ela é muito enxuta. A maior parte que você precisa ver é pegando os exercícios mesmo para fazer, porque pode ter alguma situação que você só vai ver, tipo, olhando o exercício, pensando um pouco, para se cair na prova de vocês, vocês já terem visto aquilo ali e saber mais ou menos como é que fazer, porque é normal, você demora um pouquinho pensando como é que, desenhando aquelas forças ali, para fazer o balanço de força, em alguns casos, e aí depois, mas depois que vão fazendo isso, vocês vão pegando o ritmo e acaba indo rápido. Mas sem fazer é mais difícil. Eu não vou relembrar muito, não. Eu vou só relembrar coisas básicas, o princípio da inércia que a gente vai usar aqui, que ele fala que o objeto sempre tende a permanecer em movimento quando ele está em movimento ou parado quando ele estava parado. Vou relembrar com vocês as questões das forças, a segunda lei de Newton, que seria o princípio fundamental da dinâmica, que a gente tem que a força é a massa vezes a aceleração de um corpo. As forças que estiverem atuando nesse corpo, vão fazer com que esse corpo adquira uma aceleração, e o que é a proporção dessa força com a aceleração adquirida é a massa do objeto. Falamos já da força-peso, as forças elásticas, força normal, e o princípio da ação e reação, que toda força ela tem toda força que você aplica em um objeto, esse objeto responde com uma força em você. Você aplica uma força no objeto, o objeto aplica uma força em você, mesma direção, sentidos opostos e mesma intensidade. Aconteceu aqui. Ah, e o slide não está aqui. Não, mas também a gente falou nas outras aulas a força de atrito, das forças de atrito, que basicamente foram as forças de atrito estático e força de atrito dinâmico. Força de atrito estático é, seria uma força máxima de atrito estático, que você aplica uma força no objeto, dependendo dessa força que você aplica, se ela for inferior à força de atrito estático máximo, você não consegue nem tirar esse objeto do lugar. E se um objeto já está em movimento e existe um atrito entre o objeto em movimento e a superfície que ele está se movimentando, aí a gente tem a força de atrito dinâmico, e ambas as forças elas são dadas pelo. Pô, legal, cadê o mouse? Agora apareceu. E todas as duas são dadas que a força é igual ao coeficiente de atrito. Aí aqui o estático, se for o estático, ou o dinâmico, se for estiver em movimento, vezes a força normal do corpo naquele movimento. E começando a nossa aula aqui propriamente dito, o que a gente tem? A gente vai estar vendo algumas forças, como é que se comportam as forças em um movimento que ele é circular. O que a gente estava vendo até agora, a maioria assim, a maioria não, os movimentos todos eles eram em linha reta. Aí, seja lá se fosse naqueles exemplos lá de polia, que você tem aqui uma polia aqui, então o objeto no final, ele poderia estar aqui meio tortinho, mas esse objeto aqui estava andando em linha reta e esse aqui estava andando em linha reta. O que a gente vai começar a ver agora são os objetos que eles vão estar fazendo algum tipo de curva. Aí eu vou falar o que acontece nessas curvas, quais são as forças principais que atuam nessa, nesse tipo de movimento, e dar alguns exemplos para vocês e fazer uns exercícios no final.
A gente viu na parte de movimento circular que um objeto que ele está se movimentando em uma trajetória curvilínea, a velocidade dele está sempre variando. Aí vai depender. Se a gente tiver um movimento circular uniformemente variado, ou seja, uniformemente variado é quando a gente tem um movimento que essa velocidade tangencial está variando em módulo, ou seja, a gente tem uma aceleração aqui tangencial. Então, nesse caso aqui, o que a gente tem? A gente tem que um primeiro momento, a gente tem uma velocidade pequena, e ela vai aumentando aqui com o passar do movimento. Ou, se fosse uma aceleração contrária à velocidade aqui, a gente teria uma velocidade aqui diminuindo ao longo do movimento. E a gente também pode ter, como essa outra figura aqui, um movimento uniforme, um movimento circular uniforme, que a gente tem a velocidade variando, mas ela está variando só em direção. O módulo dela, você vê aqui que ele está com o mesmo tamanho. Então, independente de qual é o movimento, se ele é movimento circular uniforme ou circular uniformemente variado, a gente sempre tem a variação de velocidade. No uniforme, que é o da direita, a gente tem só a variação da direção, e no uniformemente variado, que é o da esquerda, a gente tem tanto a variação da direção quanto a variação do módulo. Beleza? Isso aí vocês lembram? Dito isso, o que a gente tem? Como a gente tem uma variação de velocidade, a gente tem necessariamente uma aceleração atrelada a esse movimento. Ao movimento circular uniforme, como a gente só tem a variação da direção, a gente só vai ter uma aceleração aqui, que é a nossa aceleração centrípeta, que a gente já viu também na parte de movimento circular. Só estou relembrando essa parte aqui, mas isso aí, teoricamente, a gente já viu tudo. E a gente sabe que quando a gente tem um corpo e esse corpo possui uma aceleração, é porque existe alguma força atuando nesse objeto, certo? Então, se eu tenho uma aceleração centrípeta, eu tenho também, associada a ela, uma força que está que está gerando a aceleração desse corpo, beleza? Então, no movimento circular, nós vamos ter o que chama de componente centrípeta, a componente centrípeta do movimento. Desculpa, a resultante, tá? Não é componente não, é resultante centrípeta do movimento. Então, por exemplo, aqui, para o caso em que a gente tem um movimento curvilíneo e uniforme, ou seja, um movimento circular uniforme, um MCU, o que a gente vai ter? Vamos supor que tem um corpo aqui qualquer, e a gente tem várias forças aqui atuando sobre ele. A força resultante que está atuando aqui, se esse objeto ele é um movimento aqui que está sendo num plano, ou seja, tá não está num plano inclinado, não está assim, ele está considerando que não necessariamente um plano inclinado, mas ele está considerando que a direção do movimento ela é sempre sempre a mesma. Assim, a direção o plano em que esse cara está girando, vamos supor que é uma bola girando, ela não está girando, ela está sempre girando assim. Ela não está, tipo, começando aqui, depois vindo para cá, e depois fazendo isso, e fazendo isso aqui. Está sempre no mesmo, no mesmo plano, beleza? O plano pode ser assim também, mas desde que ele seja sempre no mesmo plano, é esse caso aqui. Não pode ter uma variação aqui do plano que está tendo esse movimento, beleza? Então vamos lá. Admitindo um movimento plano, curvilíneo e uniforme, se a gente tiver um conjunto de forças atuando nesse corpo, a resultante de todas essas forças vai ser a nossa componente centrípeta, beleza? Isso aí é o que faz com que esse corpo ele permaneça girando e não saia, por exemplo, tangencialmente aqui. Deixa eu limpar aqui Se a gente não tivesse essa força aqui atuando, esse objeto ele ia sair direto, ele ia embora, ele
ele não estaria girando aqui em volta de um centro de uma trajetória. E o que faz esse objeto ficar apontado aqui, manter essa trajetória circular, é justamente a força centrípeta, que a força centrípeta ela é nada mais que a força, que é a resultante de todas essas forças. Não necessariamente a força centrípeta ela é uma força só, e também não necessariamente é um conjunto de forças. Pode ter algumas situações que é, só uma força é considerada a força centrípeta, ou pode ter alguma outra situação que você precisa fazer a resultante de duas ou três forças que estão atuando sobre esse mesmo objeto, beleza? E o que que é a força centrípeta? Ela é a força, é a massa desse objeto vezes a aceleração centrípeta. E a aceleração centrípeta a gente já viu lá em movimento circular, que é o quê? É a velocidade tangencial ao quadrado dividido pelo raio dessa curvatura, da curva, pelo raio que esse objeto está fazendo. E se a gente tiver também, quiser a aceleração radial, a aceleração centrípeta em termos de velocidade angular, na verdade, o que que a gente tem? Se vocês lembrarem grandezas lineares é igual a grandezas angulares vezes o raio. Então, passando isso aqui para essa, essa velocidade linear para velocidade angular, o que que nós vamos ter aqui? Velocidade angular ao quadrado vezes o raio ao quadrado dividido pelo raio. Então, a velocidade angular ao quadrado vezes o raio. Aceleração centrípeta. Então, vocês têm essas duas formas aí, só relembrando, de calcular, de obter a aceleração centrípeta, ou pela velocidade angular, ou pela velocidade tangencial aqui do... Ah, ela gira sobre o mesmo eixo. Calma aí, eu não vi em que contexto que eu estava falando quando você perguntou isso. Tá falando que a bola? Isso, é como se fosse um... Imagina que você tem um eixo central mesmo aqui, aí você tem uma bola aqui, ela vai girar aqui ao longo desse... Vai girar aqui, formando um círculo aqui ao longo do bichinho. Beleza? É que esse eixo aqui tá meio mal desenhado, mas é como se fosse um... imagina que isso aqui é um negócio 3D. Imagina que é você segurando a bola e girando ao redor de você mesmo. Você é o eixo e a bola tá girando em volta. Mas é isso aí. Outra parte, aqui, até aqui, o que que a gente estava tratando? Aqui de um movimento que só tinha, que ele não tinha aceleração tangencial. Então, nesse caso, a soma de todas as forças que atuam sobre o corpo, ele vai ser única e exclusivamente a componente, a resultante centrípeta. Então, quando a gente tem um movimento uniforme, a resultante de todas as forças que são aplicadas no objeto vai ser a força centrípeta. Opa, opa. Agora, se for um movimento uniformemente variado, o que que a gente vai ter? A gente vai ter, além da força da força centrípeta, a gente vai ter também uma componente tangencial. Então, a somatória de todas as forças, vamos supor, que atuam aqui, ela não vai ser mais aquela somente a força centrípeta apontando aqui para o centro. Ela vai ser uma força resultante aqui, que nada mais é do que a, o produto não, a soma vetorial da componente aqui da força centrípeta com a força tangencial. E quem é a força tangencial é a massa vezes a aceleração tangencial. Lembrando que quem é a aceleração tangencial? A aceleração tangencial vamos supor, um carro fazendo uma curva, a aceleração tangencial se eu, por exemplo, falo para vocês que o carro está acelerando a 2 metros por segundo ao quadrado, a aceleração que o motor está aplicando no carro está fazendo com que ele
com que ele acelere a 2 metros por segundo ao quadrado. Então, essa é a aceleração tangencial. Essa aí é a aceleração que vai fazer com que aquela velocidade que está lá no velocímetro vai, sei lá, de 80, 82, 84, 86, assim em diante. E, então, se você tem a força tangencial e a força centrípeta, aqui você consegue obter a resultante dessas forças. Lembrando que a componente tangencial e a componente centrípeta, a gente já viu lá em movimento circular que a aceleração tangencial e a aceleração centrípeta, elas são perpendiculares uma em relação à outra. Como a força ela tem o mesmo sentido e mesma direção da... Desculpa, a força tem o mesmo sentido e mesma direção da aceleração, a força centrípeta e a força tangencial também vão ser perpendiculares entre si, beleza? Então, e por fim aqui, fechando essa parte inicial aqui teórica, a gente tem uma última força, que seria a força centrífuga. A força centrífuga, deixa eu só beber uma água aqui. A força centrífuga, ela não como que eu posso dizer? Ela não, entre aspas, existe para todos os observadores, para todos os referenciais. Se você tem um carro, por exemplo, fazendo uma curva, e você tem esse observador aqui externo, nessa situação, o que a gente vai ter atuando aqui no carro? Quais são as forças? É a força normal, a força peso, e se esse carro aqui não está escorregando na curva, ele está conseguindo fazer a curva perfeitamente, a gente vai ter uma força de atrito empurrando esse carro para cá. Beleza? Deu para entender isso? Que essa força de atrito, o que vai ser? Ela vai ser igual à força centrípeta. Porque se você faz o somatório dessas três forças aqui, o que você vai ter? A força normal, como isso aqui é um plano horizontal, a força normal vai se anular com a força peso, e aqui a gente vai ter unicamente a força de atrito atuando como uma força que está apontando esse carro para o centro. É essa força aqui que puxa o carro, que faz com que esse carro simplesmente não saia direto aqui para fora da curva. Entendeu? É esse atrito aqui do pneu com o chão que faz com que esse carro vá aqui para dentro. Tranquilo? E tranquilo não acabei. Isso aqui eu tô no caso que eu tenho um observador externo. Agora, imagina que você está aí dentro do carro. Quando o carro faz a curva, o que acontece? O que você sente? Você percebe que tem alguma coisa forçando você para fora, como se você fosse sair aqui da curva do carro. Na bicicleta também, o pessoal usa, tipo, sei lá, exemplo de parque de diversão, que você fica girando naqueles brinquedos lá. É tipo como se fosse um carrossel, alguma coisa do tipo. Isso, as xícaras, aquelas xícaras são maneiras demais, cara. Mas as xícaras, você meio que sente que você está sendo jogado para fora da xícara. Na máquina de lavar também são vários os exemplos de força centrífuga. Eu vou mostrar um videozinho depois, que aí vai explicar melhor, vai passar meio que resumindo essa parte aqui teórica da aula, só que com o vídeo as animações ficam melhores de ver. Só que essa força centrífuga, o que acontece? Ela não é uma força, ela é uma força, vamos dizer assim, que o pessoal chama de pseudo-força, é uma força falsa, assim. Ela não tem, por exemplo, um par de reação para ela. Você sente essa força, mas você não faz uma força de volta em alguma coisa, entendeu? É uma força meio que aparente para quem está dentro do objeto que está fazendo a curva. Então, só sente essa força centrífuga quem está dentro quem é parte do objeto que está fazendo o movimento circular. Deu para entender isso? Mas para questões de vestibular, qual é o valor dessa força centrífuga? A força centrífuga ela tem valor igual
ela tem valor igual à força centrípeta. Ah, qual parte da referência sobre as forças? Então, porque para quem está fora do carro, não faz sentido. Deixa eu limpar aqui. Esse cara que está olhando esse carro aqui, só esse esquema de forças aqui já explica o porquê que o carro consegue fazer a curva. A força normal aqui e a força peso elas estão se anulando, beleza? E o que que faz com que esse carro aqui na trajetória ele não vá direto aqui tangencialmente, que é a direção que está, vamos supor, nesse instante aqui, a velocidade do carro é sempre tangencial à, à curva. Então, o que que faz com que esse carro faça efetivamente a curva? É uma força que atua aqui nesse carro que faz com que ele vá constantemente mudando de direção. No videozinho vai dar para ver melhor isso. Então, para o observador externo, não faz sentido eu ter uma força centrífuga agindo para cá. Porque se eu tenho uma força centrífuga agindo nesse carro aqui, no carro efetivamente, o que que acontece? Teoricamente, essa força centrífuga ela iria anular essa força centrípeta aqui. Elas iriam se anular. Só que isso não existe, isso não acontece. O carro, se isso aí acontecesse, o carro ele iria reto. Então, para o observador externo, essa força centrífuga não existe. Agora, quem está dentro do carro sente uma força que faz com que ele tenha a sensação de que ele está sendo jogado para fora da curva, entendeu? E essa força é a força centrífuga. Ela é uma força, vamos dizer assim, ela atua de fato na pessoa, mas não é uma força que, se você olha de fora, ela não faz, ela não existe, vamos dizer assim. Ela é uma força meio que aparente para quem está dentro do movimento. Vou mostrar o videozinho aqui. E aqui. O vídeo tá, o vídeo tá em inglês, mas eu só vou passar ele com som para eu me lembrar o que que ele fala. Vocês estão ouvindo o áudio aí? O áudio passa para vocês ou não? Sim? Beleza. Não, não. Mas em algum momento teve áudio ou não? Ah, não, beleza. Então eu não sei passar o som para apresentação do Meet. Mas de qualquer forma, o áudio, para mim, o áudio ir ou não faz muita diferença. Compartilhamento, vamos lá. Configurações. Compartilhar guia no botão azul. Nesse aqui que você está falando? Para a apresentação. Ah, tá. Uma guia. Vi aqui. Calma aí, calma aí, calma aí.
Pronto. Acho que agora tu chegou aí para vocês, né? O som foi? Não, o computador estava bloqueando aqui o compartilhamento. Então vamos The lá. moon has a velocity as shown at a particular O som instant. também foi, né? However, Então aqui no primeiro, first looks strange. Consider this situation. The moon revolves around the Earth. The moon has a velocity as shown at a particular instant. However, to make this circular motion, the force should be perpendicular to the velocity, as shown. In mechanics, we generally see velocity in the direction eu vou só aqui. and assume it's moving on a straight line initially. Aqui no início, o que ele fala? Ele fala que é estranho essa existência dessa força centrífuga, porque a velocidade está vindo aqui tangencialmente e ainda assim você tem uma força atuando aqui que faz com que esse círculo aconteça. Deixa eu Its mostrar aqui o direction desenho. changes. Straight line initially. If you apply Não. force Aqui é como é que a força centrífuga, ele explicando como é que funciona a força centrífuga. Quando você tem um objeto aqui se movendo em linha reta, e você vai aplicando essa força em diferentes instantes. perpendicular to its motion for a short time, the object will deflect. Não tem, eu tentei ver, mas não tinha, só tem em inglês mesmo. Mas o que eu vou fazer, eu vou passando o vídeo, a informação é meio que visual mesmo. Aí eu vou explicar o que ele tá falando, tá? Deflect, as shown. Its direction changes. Now, let's apply the force again, perpendicular to the Então o que aconteceu aqui? Ele estava mostrando um objeto em linha reta, aí ele faz a aplicação de uma força perpendicular aqui a esse objeto. Aí o que acontece? O objeto vai e muda de direção. Aí o que ele vai fazer? Ele vai aplicar de novo new essa força direction. no The objeto. object deflects again. Let's Aí repeat this aplicou. process. Aí, de novo, Now, aplicou. observe the shape the object traveled. It's very close to a circle. Então, o que ele comenta é que, à medida que você vai aplicando essas forças ao longo do movimento, essa forma desse movimento aqui, ele vai se aproximando, ele fica próximo a um círculo. E aqui no próximo, na continuidade, ele vai falar o seguinte, que à medida que você vai aplicando com mais, num intervalo menor, ele vai se aproximando cada vez ainda mais de um círculo. E fala que, eventualmente, que se essa força existir ao longo de todo o movimento, você vai ter um círculo perfeito. Beleza? Deu para entender isso aí? Que essa força aí que o objeto está indo em linha reta, é como se você desse um empurrãozinho, ele vai mudando de direção. Se essa força for constante o tempo todo, você tem um movimento circular. Aqui, o que ele está falando é o seguinte, que a depender da força, quanto maior essa força, maior vai ser essa variação de direção da velocidade. Então, isso significa que você vai ter um menor raio. Então, quanto maior a força que você tem, mais menor é o raio que vai ter esse movimento. Então, o que ele está falando aqui é que para que qualquer movimento circular aconteça, você tem que ter uma força perpendicular atuando nesse objeto para que você tenha uma força circular. Aí aqui,
Tá, tá, tá. Não, beleza, vamos passando aqui. Aí o que que ele faz? Ele está mostrando aqui como é que a gente obtém a fórmula da aceleração tangencial, da aceleração centrípeta, desculpa. Que você faz aqui e chega no, seria o V ao quadrado sobre R. Na verdade, a força, você chega na força centrípeta. Essa aí é a fórmula, basicamente. Aqui ele dá exemplos aqui agora de quais são as forças que vão ser a força centrípeta. Então ele fala que a Lua girando em volta da Terra, o que que acontece? A força centrípeta que faz a Lua manter essa órbita circular é a gravidade, é a força a aceleração gravitacional, é a força é a força gravitacional que a Terra exerce na Lua, fazendo com que ela esteja sempre aqui girando em volta da Terra. An object attached to a string, the tension in the string provides the required centripetal force. Aqui, nesse outro exemplo, a força que faz com que a bolinha permaneça girando em volta aqui da mão da pessoa é a força de tração da corda. Essa força tração que puxa a bola para cá e mantém e faz essa força aqui perpendicular, que é a força centrípeta. Então, a força centrípeta, na verdade, ela não necessariamente é uma força que existe, é a soma de todas as forças. Então, tipo, a força centrípeta aqui, ela pode ser, no caso da Terra, a força gravitacional, a força o campo, a força de campo gravitacional. Ela pode ser aqui, no caso da bolinha, a força aqui de tração da corda. E no terceiro exemplo aqui Force seria between the block and floor lends the a força de atrito aqui entre o bloco e a mesa, que seria aqui a força centrípeta nesse caso. necessary centripetal force. In short, centripetal force should be supplied by some external source such as gravitation, tension, friction, etc. Aí ele fala que, de forma geral, a força centrípeta ela tem que ser fornecida por alguma fonte externa. Aí ele dá os três exemplos aqui. Now that we've learned the concept of centripetal force, the big question is, what is centrifugal force? Aí ele quer perguntar o que que é a tal força centrífuga. Consider these examples. When fluid spins in a beaker, Aí ele dá o exemplo de quando um fluido aqui ele está girando um recipiente de vidro, né? as the speed of the beaker increases, the fluid flow À medida que a velocidade aqui está aumentando, você percebe que esse fluido ele está subindo, ele tende a subir pelas paredes, tende a aumentar. goes outward. Similarly, in this centrifugal casting process, the molten Aqui metal always moves to ele está falando que nessa etapa aqui eu não sei qual é o nome do processo, mas aqui é metal derretido e isso aqui fica girando. the outer wall. E à medida que esse tubulão gira, o metal o metal que está derretido aqui dentro, ele tende a ir para as paredes. Isso aqui seria um exemplo parecido com o da máquina de lavar, que quando você gira muito rápido, a água ela vai para fora do cesto, né? E sai e a roupa fica quase seca. As you object to move it outward, E ele também dá o exemplo da bolinha girando, que quanto mais rápido você gira uma bola assim, ela tende eventualmente, se você começa ela no início aqui, como é que eu passei demais? centrifugal force, which is acting radially outward on a Aí, à rotating medida que object to você vai move it outward. subindo aqui, girando mais forte, ela vai Scientifically speaking, there subindo. is no such force as a Aí ele fala que, teoricamente, não existe essa força centrífuga. centrifugal force. It's a pseudo force. A rotating object always needs a force which is radially inward.
Centrifugal force is needed in physics only when you analyze the problem rotating along with the object. Aí ele fala que os objetos eles só precisam dessa força radial, que é a força centrípeta, e que a força centrífuga ela só é usada quando você quer analisar aquilo que eu falei. Quando você no caso, o objeto que você quer analisar tá girando junto com o sistema. Ele está girando ali. In this example, since the observer is sitting inside a rotating cabin, the observer has to add a centrifugal force to analyze the problem. Então, aqui ele fala que como ele está aqui dentro, ele precisa usar que tem uma força centrífuga aqui, atuando nesse objeto, porque o que que a gente tem aqui? A gente teria, teoricamente, para ele olhando aqui, ele teria o quê? Uma força centrípeta atuando para cá, só que ele olhando isso, o que que está acontecendo? Se só tem uma força atuando para cá, por que que esse objeto não está indo para o meio aqui para o meio da mesa? E está parado aqui. Então, para quem está aqui girando junto com, com essa mesa aqui, o que que acontece? Parece que precisaria ter uma força no sentido contrário para anular isso aqui, porque ele está olhando para o objeto, então ele está girando junto com o objeto. Ele não está percebendo que esse objeto aqui ele sairia tangencialmente, vamos dizer, se não tivesse atuando só essa força centrípeta para cá. Isso aqui é bem chatinho de explicar, tá, gente? Eu estou trazendo só. É porque, assim, não é chato de explicar, mas é que precisa viajar um pouco para entender isso. Tipo, o cara ele tá girando junto com o objeto ali, com esse bloquinho. Então, ele não está percebendo, vamos dizer assim, que ele está girando em relação a alguma coisa. Ele tá, para ele, esse objeto aqui está parado, entendeu? Está parado aqui. Só que para esse objeto estar parado, o que que está acontecendo? Ele está vendo que tem uma força atuando para cá, mas por que que essa força não está chegando para cá? Porque, entre aspas, assim, para esse observador aqui dentro do objeto que está girando como um todo, precisaria ter uma força atuando no sentido contrário. Então, essa é a força centrífuga, que ela atua, ela é de mesma direção, mesmo módulo, só que sentido contrário ao da força centrípeta. Beleza? Mas isso aí só é válido quando você está analisando junto, dentro do objeto que está girando. Problem. It's a pseudo-force added to convert a non-inertial frame of reference to an inertial frame of reference. If the observer is on the ground, there is no need to use such a force. Now, let's analyze the previous examples using the concept of centripetal force we have developed. As you rotate the ball faster, it moves away. Aí aqui ele só dá exemplos de que não tem, vamos dizer assim, uma força que atua, uma força centrífuga atuando para levantar essa bola nem nada. Ele só explica que nesse caso, por exemplo, que o que faz essa The bola ball needs a subir centripetal force. é que, tipo, no momento aqui de giro inicial, ela precisa ter uma força centrípeta atuando nela para que ela mantenha esse giro. À medida que aumenta essa velocidade, vocês se lembram lá, a força centrípeta ela é a massa vezes a velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Então, para você aumentar esse giro, você precisa aumentar essa força centrípeta. Então, como é que você aumenta essa força centrípeta aqui? Se você não só tem a tensão, a tração da corda aqui atuando no objeto. A força centrífuga sempre puxa o objeto para longe do centro. Sim, mas é aquilo que eu falei. Ela só faz sentido se você estiver analisando. Tipo, se você está de fora olhando um carro fazendo uma curva, a força centrífuga ali não existe. Isso, a centrípeta tá sempre puxando para dentro. Então, aqui nesse caso, aí o que que vai acontecer aqui? Eu falei com vocês, quando vocês estão girando essa bola presa
por uma corda, aqui está no teto, mas poderia ser na mão de vocês, à medida que vocês vão aumentando o giro, essa bola vai subindo. Aí aqui está The exemplificando o tension que of the está rope, more acontecendo. specifically the horizontal component of its tension, provides that force. The tension on the ball has one more responsibility. The vertical component of the tension has to balance the weight of the ball. Então aqui o que está acontecendo aqui? Opa, calma aí. Logic. A força tração da corda, ela tem duas componentes. Ela tem a componente aqui na horizontal e a componente da vertical. Numa velocidade específica, essa bolinha não está nem subindo e nem descendo. Então, o que acontece? A componente vertical dela, elas se anulam. Então, o que ele fala aqui é que a força centrípeta aqui, ela é dada pela componente horizontal da força tração. E como é que você precisa aumentar essa força centrípeta para você conseguir aumentar a velocidade, porque senão se você não aumenta essa força centrípeta, teoricamente essa bolinha ia sair voando. Se, por exemplo, a tração da corda não aguentasse uma tração maior, para uma velocidade maior, o que ia acontecer? Essa corda ia arrebentar e a bolinha ia sair fora. Então, quando você quer aumentar essa velocidade aqui, o que você precisa fazer? Você precisa aumentar essa força, essa componente horizontal aqui. Só que, para você aumentar essa componente horizontal, o que você tem que fazer? Você teria que aumentar, teoricamente, essa componente aqui da tração. Desculpa, a tração como um todo. Mas como é que você faz isso aqui? Ele fala, tipo, você não tem como aumentar aqui As the ball rotates faster, the rope's tension should increase to supply the sufficient centripetal force. Isso, ele fala que a tração aqui ela tem que aumentar para fornecer a força centrípeta para manter esse objeto girando. However, the weight of the ball does not increase, which means that Então, o que aconteceu? A bolinha aqui ele manteve na mesma altura, mas ele fala que ele precisa aumentar essa força tração aqui para aumentar essa componente aqui na horizontal, beleza? Só que ele também fala que, bom, mas para isso eu não a força aqui, o peso da bola não aumentou nesse momento. Então, tipo, a componente aqui como é que é? Da vertical aqui da tração, o que vai fazer com isso? in Ela order to vai keep the vertical component of the tension the same, the angle has to Ele increase, tem que like this. aumentar esse ângulo aqui para quê? Para que essas duas aqui se mantenham iguais e com isso, mexendo no ângulo da curvatura, você consegue, com a mesma componente aqui vertical, você consegue ter uma componente horizontal maior. Então, por isso que quando você está girando, para compensar essa necessidade de uma força centrípeta maior, você aumenta, o ângulo acaba modificando, e aí você passa a ter uma força aqui na componente horizontal, que vai ser unicamente a força centrípeta aumentando também. Deu para entender, gente? É mais ou menos. Não sei se. Depois eu vou deixar o link aqui. Quem quiser, passa o vídeo correndo todo. O problema é que eu não encontrei nenhum vídeo em português, senão eu teria colocado aqui. Os vídeos em português era mais do pessoal fazendo os desenhos no quadro ali. Aí eu achei que ia ficar aqui. Se vocês passarem ele fluindo legalzinho mesmo, acho que dá para vocês verem melhor. Aí no final ele só fala aqui da parte do Becker, mas aqui Obviously, need more já é um pouquinho mais complicado, centripetal porque. force or more pressure to avoid using. Mas basicamente o que acontece é o seguinte: quando você está aqui numa rotação baixa, o que na corda ele aumentou o ângulo para ter uma força tração na horizontal maior, o que ele faz aqui é aumentar essa diferença de altura da água. E pressão hidrostática, de certa forma, ela vai contribuir para aumentar a força centrípeta. Aí, em um giro baixo, esse slope aqui nada mais é do que essa inclinação aqui da água.
E com a medida que você aumenta essa inclinação, o seu delta P aqui, a variação de pressão, ela é maior e uma carga de pressão aqui, a pressão nada mais é do que a força sobre a área. Então, você tem, de certa forma, um aumento esse aumento aqui na pressão, você consegue fazer com que você tenha um aumento na força centrípeta, aí você consegue manter o fluido girando. Só que para isso o fluido ele precisa gerar essa diferença de pressão. É por isso que ele sobe. Beleza? E era isso. Tinha até os exercíciozinhos, mas o exercício eu passo com vocês numa próxima aula. Senão vai ficar muito tarde, já são 10h35. Era para ser mais rápida essa aula, mas acabou que demorou mesmo assim. Pressão hidrostática é a pressão de um fluido. Acho que eu não sei se sou eu que dou essa parte da matéria ou se é o Ricardo. Por exemplo, se você tem. Por que que as caixas d'água têm que ser num local mais alto? Para a coluna d'água ser suficiente para percorrer toda a tubulação e chegar na torneira aí do seu banheiro, não chegar no seu chuveiro. Se você não tem essa pressão, essa coluna d'água, essa pressão hidrostática, o que você precisa fazer? Você precisa colocar uma bomba, que essa bomba vai fornecer energia para levar a água para o seu sistema que tiver aí. Mas que acontece? Tem como a parte de mecânica é meio grande, alguém pega a hidrostática no final, que não sou eu, tenho quase certeza. Eu acho que é o Ricardo no finalzinho. É que eu tô sem meu computador, então eu não tô nem com o cronograma aqui. Eu tô com o computador do trabalho meu. Esqueci o carregador, cara. Aí morreu a bateria. É, alguém tem alguma dúvida, alguma questão que tenha ficado com dúvida? Aí eu vou botar os exercícios, aí se vocês tiverem algumas dúvidas nessa parte, aí vocês falam comigo.